Madalena Sem Filtro, capítulo 8. As 7 discípulas e nossas impurezas. Se vão continuar dizendo que Jesus teve apenas apóstolos homens, se querem realmente nos excluir do grupo, ao menos reconheçam, ele radicalizou. Tratou as mulheres com um respeito que não víamos nos homens de nosso tempo e que, muito frequentemente, continuamos sem ver. Quando parou para ouvir a samaritana, alguns dos nossos irmãos ficaram admirados pelo simples fato de que ele falava com uma mulher. O que é que você está falando com ela? Rabinos não podiam falar com mulheres, menos ainda sobre assuntos de religião. Ora, recuso-me a acreditar que o Senhor pudesse enviar um rabino para salvar apenas homens. Nós, as discípulas do Mestre, comemos o pão que o Beelzebu amassou por sermos independentes e desafiarmos a lei dos homens. Mulher naquele tempo não tinha direito a estudo. Não servíamos sequer como testemunhas num julgamento. A culpa por um estupro ou adultério era frequentemente jogada sobre nossas peles. E isso mudou? Uma mulher violentada era obrigada a se casar com o porco do estuprador. Sim, o desgraçado pagava multa, tinha que assumir o filho, mas não era punido pelas pedras, como acontecia à mulher adúltera, e ainda ficava solto para cometer outro crime. Lugar de mulher, ouço isso até hoje, era na cozinha, esperando pelo marido. Podíamos eventualmente cuidar de uma pensão. Deixavam também que fôssemos cabeleireiras umas das outras. O máximo de ousadia que nos permitiam era vender roupas nas feiras. E claro, com muito prazer, éramos altamente qualificadas para ser carpideiras, pois para chorar nos enterros de quem nem sequer conhecíamos, não havia ninguém como nós. E como tínhamos motivos para chorar. Quando deixamos nossas famílias para seguir o Mestre, olharam-nos com desprezo, pois fizemos o que nossas contemporâneas jamais fariam. Se não tínhamos permissão sequer para ouvir o sermão de um rabino em nossos vilarejos, imagine o que falaram de nós quando saímos por Israel acompanhando aquele Messias. Na maior parte do tempo éramos 7 mulheres: Salomé, Marta, Susana, Joana, Maria de Cleófas, Arsinoé, de quem pouco falaram, e eu, a quem muito chamavam apenas de Maria, pois não era preciso estar sempre lembrando que eu vinha de Magdala, o vilarejo da Torre. Ainda que muito desse desprezo persista, ainda que nos responsabilize por muitos casos de estupro, até mesmo o estupro coletivo, ainda assim penso que o mundo começa a se abrir para a tão sonhada igualdade. Ouso pensar que já podem dar a todos nós o título de apóstolas. Apóstola Salomé, apóstola Joana, apóstola Madalena. Sim, o Papa Francisco mesmo já disse. Entre todas as que gostaria de chamar de apóstolas, Marta foi uma das mais presentes. E como o nosso Mestre a amava. Da mesma forma que amava a mim, e a Lázaro e a João. Penso que amava a todos e que seu coração gigante era capaz de acolher até aqueles que desejavam matá-lo. Foi João Evangelista quem registrou o dia em que Marta recebeu o Mestre em sua casa, queixosa. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pouco depois, a outra irmã, Maria, também lamentou que Jesus não tivesse vindo antes para cuidar de Lázaro, e chorou. Marta disse que fazia 4 dias que seu irmão estava morto e que o corpo
já exalava cheiro ruim. O mestre lembrou a ela de como era importante ter fé. Lázaro se levantou do túmulo. Mais tarde, os 3 irmãos ofereceram um jantar a Jesus. Marta estava muito ocupada organizando a casa e reclamou de Maria, pois ela ficou ouvindo as palavras do mestre e parou para ajudá-la. Mestre, não se importa se minha irmã me deixou trabalhando sozinha? Marta era questionadora e isso nos aproximava. Pediu ao mestre que desse uma bronca em sua irmã, mas ele nunca reclamava quando uma de nós estava ouvindo seus ensinamentos com atenção. Marta, você se inquieta por muitas coisas, no entanto, pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Mesmo que discordássemos e que às vezes acontecessem essas desavenças, estávamos unidas em torno do mestre. E nesse sentido, eu era mais parecida com Maria do que com Marta. Passava horas escutando a poesia que saía daquela boca abençoada. Sentíamos-nos todas como se fôssemos irmãs. Éramos mesmo muito próximas. E por isso custa compreender o fato de que pouco se falou sobre elas. Não fossem meus 7 demônios, seria provável que a mim também restasse papel secundário, como o que foi concedido injustamente a Marta, pois ela também estava lá no dia em que o mestre apareceu diante do túmulo. Ainda que Marta jamais tenha feito algo pensando em reconhecimento ou fama, não penso que nenhuma de nós o fez. Sei que não gostaria de ver homens menos dedicados que ela serem tratados como superiores. Está claro para todos os cristãos que Marta era muito amada por nosso mestre. Há até mesmo uma hospedaria com seu nome no Vaticano, a Casa de Santa Marta. O Papa Francisco escolheu bem onde morar. Era uma das poucas que conseguiam fazer as perguntas certas e compreender as respostas. Certa vez, ajoelhou-se diante de Jesus e, chorando, pediu licença para falar o que havia aprendido sobre arrependimento. Lembro-me com alegria do que o mestre lhe disse. Marta, você é abençoada. Entenda, jamais fomos inimigas dos homens. A jovem Madalena não queria, nem teria forças para isso. Imagine só, como poderia levantar-me contra eles se a religião que nos chegou por Abraão, Moisés e Davi era feita pelos homens e para os homens? Corrija-me, por favor, corrija-me se estiver equivocada sobre o papel secundário que nos atribuíram as Escrituras Sagradas. Lutei muito para não ser expulsa do grupo dos discípulos, mas, como tinha meus limites, contei com a ajuda do mestre para me defender. Sofri ameaças. E só eu sei o que acontecia quando ele não estava por perto. Em nosso tempo, quando caminhávamos com ele pelos vilarejos da Galileia e depois pelos desertos da Judéia, as minhas atitudes e mesmo minha simples presença eram um terrível incômodo. Pedro sabe bem do que estou falando. Seria bom consultá-lo, pois estou certa de que não negará a verdade, nem que o galo cante 3 vezes. E é claro que, com todo o poder que estava nas mãos daquele homem santo, e com o poder maior ainda que passou a ter mais tarde, depois da ascensão do corpo de Jesus aos céus, quando ficamos sós aqui na terra, Pedro venceu. E quando digo que ele venceu, não estou dizendo que houve confronto ou violência. Não foi isso. Pedro usou as chaves que lhe foram entregues para construir uma igreja de portas fechadas para as mulheres, ao menos na sacristia e nos gabinetes, sem sacerdotisas ou papisas, porque assim era. Salvo raríssimas exceções, os homens mandavam e as mulheres se curvavam. Só diante do mestre eu me curvei, e não por medo, mas para reverenciá-lo. Se dependesse dele, mulher e homem eram juntos, feitos da mesma matéria, um o sangue do outro.
esqueça a costela, cada qual com o seu coração. Mas veja o que aconteceu com a história do nosso grupo. Entre os muitos documentos que foram escritos para eternizar a pregação de Jesus, os escolhidos como verdadeiros, os únicos que mereceram entrar no Novo Testamento, diziam que Pedro era o preferido. E os outros evangelhos chamados apócrifos, por que os queimaram? Os evangelhos escolhidos pelos que sucederam mostraram que nós, mulheres, havíamos sido curadas de espíritos malignos e de doenças, e que só depois disso passamos a seguir Jesus. Diante da visão tacanha de alguns daqueles homens, só posso entender que queriam que as mulheres fossem limpas de seus pecados originais para serem aceitas no grupo. E os pecados de André, de Bartolomeu e Tiago? Que demônios eles traziam em seus espíritos? Eram puros como o mestre? O Senhor sabe. Eu sei que sabe. De qualquer maneira, mesmo que tenha sido com pecados dos pés à cabeça, não posso negar que eu, a Maria, que veio de Magdala, popular Madalena, merecia atenção. O Senhor me livre e guarde. Pois saiba que antes mesmo que os essênios fundassem sua comunidade masculina, de batismos à beira do Mar Morto, nós já éramos vistas como perigosamente sujas e pervertidas. Muito antes de nós, a lei judaica já dizia que o sangue menstrual nos deixava impuras por 7 dias e que ninguém poderia nos tocar durante esse período. É assim que vamos proteger o povo de Israel, caso contrário, morreríamos todos. Lembro-me de ouvir os sacerdotes dizerem sobre nosso sangue menstrual no templo em Jerusalém. E no fim das contas, toda essa impureza que um dia jogaram sobre as costas de Eva veio cair em meus ombros. Se era para falar de mim desse jeito, teria sido melhor esquecerem-se de Madalena. Evitaria os murmúrios, o ridículo, aquela boataria sem fim. Pois agora eu digo, do fundo do meu coração, nem eu, nem Joana, nem a outra Maria, nem Susana, nem Salomé ou Arzinoé, nenhuma de nós merecia qualquer palavra maldosa. Alimentamos e cuidamos do Mestre, nós o recebemos em casa e o ajudamos a levar sua mensagem de amor aos galileus. Se não éramos discípulas de Jesus, o que éramos então? Não penso que fôssemos apenas suas serventes. Chega a ser engraçado. Nós o tratávamos como irmão, ajudávamos a organizar a multidão que vinha ouvi-lo e estávamos sempre a seu lado. Então, além de impuras, não éramos nada? E depois de nós, houve outras, importantes, ao menos pelo incômodo que causaram.